Então, já iniciou a gravação? Puxa, então agora vamos Como sempre, a gente pede a todos que pensem muito assim naquelas pessoas que querem beneficiar na hora da prece, tá? A gente vai agora para a nossa página, e a página hoje vai ser lida. E cadê o papel? Aqui, dando a página. Escolhora, né? Frutos. Eu vou pedir para ler. João, você pode ler ou está muito ocupado? É que fica vindo autorização aqui para mim. Ah, tá certo, tá bom. É que eu não estou com o nome de todo mundo aqui. Espera aí, o Vanderlei vai dar um jeito. Tá. Eu podia pedir o Gustavo. Gustavo. Tá, obrigada pela sugestão. Cadê o Gustavo? Estou aqui. Gustavo, lê para a gente? Leio. Ler e comentar, tá? Sim, senhora. Tá bom. Posso começar? Pode. Peraí, deixa eu tirar... É que eu boto uma musiquinha no fundo aqui, calminha. Vou tirar para não atrapalhar vocês. Vamos lá. Página intitulada Frutos, cuja epígrafe está em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Foi dita por Jesus: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ao comentário de Emmanuel. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem, na esfera carnal, é viver e morrer fiel ao supremo bem. Vai fazer a citação? Não, você vai comentar agora. Comenta agora? Comenta. Qual é o livro? Caminho, Verdade e Vida. Tá. A Minha Verdade e Vida, página, mensagem 122. Eu fui lendo a mensagem e me lembrei de um episódio. Certa vez, uma aluna minha, a gente conversando sobre religião e uma série de outros assuntos, ela me perguntou: Gustavo, eu já fui a diversas igrejas, de diversas religiões, mas eu não consigo saber, vamos dizer assim, se eu me lembro a palavra que ela usou, qual seria a melhor
verdade, não foi a melhor, não. Mas onde estaria Deus? Alguma coisa assim. Aí a gente conversou um pouco, eu expliquei sobre a importância da caridade e tudo, mas lembrei dessa parte para ela, olha, você tem que perceber quais são os frutos. Pessoas que estão lá no púlpito, que estão passando a mensagem cristã, quais são os frutos dessa mensagem que a religião está passando? São bons frutos? Se são bons frutos, a árvore é boa. Se não são bons frutos, a árvore não é boa. Ah, então quer dizer, olha que interessante a pergunta que ela fez. Ah, então quer dizer que se o fruto for ruim, quer dizer que o cristianismo é ruim? Eu falei, não, não é isso. Se o fruto estiver ruim, quer dizer que aquele cristianismo está sendo deturpado, né? Ou às vezes a gente até vê, exemplo da hipocrisia, a pessoa falando uma coisa, mas fazendo outra, né? Por isso que mais à frente o Emmanuel até coloca a importância da autoanálise e de nós identificarmos a qualidade das próprias ações. Está ali, ó, no terceiro parágrafo. Por causa das muitas palavras sonoras, né, que se ficarem só na sonoridade, darão a impressão daquela figueira que foi condenada por Jesus. É importante que a gente reflita, que a gente pense, que a gente fale, mas mais importante que tudo isso é a importância da gente viver essa mensagem, senão a gente acaba passando uma mensagem de que a gente pode falar, mas não precisa viver, que é a mensagem da hipocrisia, né? Para que a gente possa ter uma boa noite. Tá bom. Então, agora nós vamos todos nos preparar para a prece, né? Vamos pensar em todos aqueles que nós queremos beneficiar. Vamos pensar no nosso país, no nosso Brasil, pátria do Evangelho. Pensar muito, nosso país tão querido, que passa por momentos de crise. Vamos pedir pelos seus dirigentes, né? Que todos sejam amparados, tocados no coração nesse momento. Então, vou pedir a Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo maior, pedir ao seu coração amoroso. Aliás, em primeiro lugar, eu vou agradecer a Jesus por estarmos aqui juntos nessa noite, amigos queridos, irmãos que somos, para estudar essa doutrina que nos liberta, que nos fortalece, que nos ajuda a enfrentar todas essas dificuldades que surgem na vida. E a gente pode até dizer, Senhor, que nesse momento em que há tanto sofrimento em todas as partes do nosso planeta, nós estamos aqui com o coração cheio de esperança, de fé, de coragem, porque temos certeza de que não estamos sós, de que estamos sendo amparados, protegidos pelo imenso amor com que o Senhor nos presenteia sempre. Obrigada, Jesus querido, Mestre amado. Nós rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que ampare, que inspire o Jorge, que vai trazer a nossa mensagem da noite de hoje. E que todos nós, Senhor, saiamos daqui cheios de paz e de esperança. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, o Jorge já está aqui, graças a Deus. Ele vai começar seu estudo, né, Jorge? Fala. Inicialmente, boa noite. Hoje vamos começar o nosso trabalho. Eu vou pedir para o João me dar o ok se está aparecendo aí.
para vocês Tá a aparecendo apresentação. direitinho. Mudou de página agora? Mudou. Ótimo. Então, boa noite. Nosso tema hoje é o bem e mal sofrer, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que a gente vem estudando aí na sequência. O item de hoje é o item 18, né? O capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos. A bibliografia utilizada hoje é o Caminho, Verdade e Vida, que foi lido no início da nossa reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Trouxemos algumas questões do Livro dos Espíritos, também tem um caso do Céu e Inferno, e também o Opinião Espírita. Trouxemos alguma coisa aqui para a gente refletir, tá? Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Eu trouxe aqui, então, esse item 18, eu dividi por trechos. Em cada trecho, eu vou ler e vamos refletir um pouco sobre o que a gente pode tirar, certamente que vocês aí que estão assistindo, também durante aqui algumas conclusões, algumas pesquisas que eu fiz, vocês também pensarão, né? Também terão ideias, terão, assim, algumas intuições a respeito do trabalho, né? Porque a minha interpretação, ela é limitada. E quando a gente está falando aí dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos dos Espíritos, isso significa que tem muito mais profundidade. Mas a gente só consegue mais profundidade quanto mais a gente vai conseguindo ampliar, né? Ampliar a nossa aproximação do Pai. Conforme a gente vai evoluindo um pouquinho mais, a gente tem um entendimento melhor dessas passagens que foram trazidas. Mas eu acredito que o que a gente trouxe hoje vai render umas boas reflexões para nós. Então, começando aí o primeiro trecho do item 18, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então a gente já começa aqui, bem-aventurados. Bem-aventurados a gente já sabe que significa felizes, né? Então, bem-aventurados são os felizes. E aqui então Jesus falou, felizes são os aflitos. Os aflitos são aqueles que estão com aflição, estão angustiados, preocupados, né? Estão com alguma espécie de tortura. Quem está muito ansioso, né? Inquieto, esse é o aflito, né? A gente pode, é o que está ali na dor, está no sofrimento. Então, quando ele fala assim, felizes são os aflitos, né? Observa que a aflição, ela é um sentimento íntimo, né? A aflição, ela está dentro de nós. A pessoa, quando ela está aflita, ela está sentindo aquilo dentro dela e exterioriza aquilo ali, ou não, né? E Jesus fala, felizes os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence. O reino dos céus, como a aflição, também é do campo interno. Não é necessariamente um local específico, físico, do lado de fora, que a gente vai chegar lá naquele reino dos céus. A gente vai viver o reino dos céus dentro de nós. Então, observa que a aflição e o reino dos céus, eles estão ligados ao campo interno, porque os ensinamentos de Jesus, eles sempre levavam para o nosso mundo íntimo, sempre para a nossa reflexão. Não é algo para a gente fazer do lado de fora, é algo que a gente faz do lado de dentro de nós, e que se exterioriza, que se manifesta no externo. Então, o reino dos céus lhe pertence, né? Ou seja, a aflição, ela pode ser uma porta de entrada para esse reino dos céus. Então, a entrada para o reino dos céus, a aflição, ela pode levar, né, como ele fala ali, né, dependendo de como é esse estado de sofrimento, essa entrada para esse mundo interno mais feliz e mais profundo, né? Quando a gente sofre, a gente é obrigado a olhar para a dor, né? Quando tem uma dor ou alguma coisa que nos incomoda, a gente inevitavelmente tem que olhar para aquilo, né? Se tem uma dor física, a gente tem que ver logo como tratar aquilo, como resolver isso, né? A gente tem que olhar para aquele ponto,
né? Então, a dor, ela vem para nos chamar também a atenção de algo que precisa fazer o quê? Ser tratado, ser observado, quais são os fatores causais daquela dor, quais são as consequências daquela dor. Então, a dor, ela sinaliza, né? O Leon Denis, se não me engano, ele fala lá no Problema do Ser do Destino da Dor, que a dor é educativa e lei de equilíbrio. Então, e ele fala, então, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Sofrem todos. Tanto que ele fala, se está no trono ou se está na palha, está na dor. Ou seja, se você está com uma situação material, patrimonial, financeira, você, ou às vezes até de saúde, você está bem, não significa que não haja uma dor. Que aqui está dizendo o Lacordaire, que é que trouxe essa mensagem para a gente, ele diz que todos, não importa. E a gente já começa a refletir, né? Às vezes a gente está numa situação de dor, de dificuldade, a gente fala, se eu tivesse na situação daquela pessoa, se eu tivesse numa condição melhor, se eu tivesse mais dinheiro, mais recursos, né? Eu seria feliz, não seria. Mas só que a dor, ela como é um processo, né? Como é um recurso educativo, de equilíbrio, e que nos desperta para a gente olhar algo que precisa ser tratado, todos nós que estamos aqui nesse mundo de expiações de provas, precisamos fazer um tratamento. Vou dizer todos é muito, né? Estou generalizando aí, mas a maioria de nós, que existe alguns espíritos missionários aqui, mas a maioria de nós precisamos passar por um tratamento, né? Estejamos numa situação de vantagens materiais ou não, né? Que a gente sabe também que a situação material mais, vamos dizer assim, mais abastada, ela tem as suas responsabilidades. Tudo traz as suas responsabilidades por trás. O sofrimento ele pode ser físico, né? Um sofrimento moral, um sofrimento psíquico, né? Então, eu acho que desse item 18 aqui a gente já trouxe algumas reflexões para a gente. Vamos em frente. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Então, Lacordaire já fala que poucos sofrem bem. Então, muitos sofrem, todos sofrem, como ele fala, né, naquele trecho anterior, mas poucos sofrem bem. Sofrer bem não é buscar o sofrimento, não é querer aumentar a dor. Não. Está dizendo aí, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. A gente já falou aqui antes que a dor, né, a aflição, né, ela bem-aventurada os aflitos porque o reino dos céus lhe pertence. Mas, para entrar nesse reino dos céus, que também está no nosso mundo íntimo, a gente precisa compreender que essas provas, que as provas precisam ser bem suportadas. Por que servem as provas? Por que a gente passa por provas? Por que a necessidade de provas na vida, na nossa vida física? A gente precisa fazer uma prova para um curso que a gente está fazendo, ou para conseguir um emprego, uma prova para apresentar, para testificar ali que nós temos uma propriedade, nós temos uma competência naquele assunto e estamos aptos a estudar naquele colégio ou trabalhar naquele emprego. Mas essas provas aqui são as provas do espírito. As nossas provas, características muito fortes do nosso mundo de provas e expiações, elas servem o quê? Para provar, né, a nossa evolução espiritual. É que a gente estabeleceu uma nova mudança de patamar, um novo grau evolutivo. A gente, quando está no mundo espiritual, a gente faz as nossas propostas de que a gente vai fazer alguma coisa, né? Não, eu vou me reconciliar, eu vou ter esse determinado tipo de conduta. E quando a gente chega aqui, a gente não passa pela prova
para que a gente possa realmente testificar que aquilo que a gente se comprometeu, aquilo realmente, ela está solidificado dentro de nós. Mas aí as provas bem suportadas, porque a prova com revolta, ela não gera aprendizado, ela não gera transformação. Porque como as coisas são no mundo íntimo, não é provar alguma coisa para fora, eu tenho que provar alguma coisa para dentro. Então, se eu não estou suportando, significa que existe aí algumas imperfeições, uma revolta, algo que de repente precisaria ser trabalhado, precisaria ser transformado e não foi. E aí a gente, então, é reprovado, né? Então, poucos sofrem bem, porque a gente precisa compreender que essas provas, elas são necessárias. A gente precisa ter essa mudança espiritual para poder sentir esse reino de Deus. O desânimo é uma falta. Peguei até o significado de desânimo aqui, né? É o estado de quem se mostra desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. O que é que faz a gente ficar desanimado? Porque aqui ele fala que tá falando do sofrimento, mas tem pessoas que diante do sofrimento começam a se desanimar. E tem outros que não precisam nem estar diante do sofrimento e já começam a se desanimar. Retiradas as questões aí psicológicas, as questões de dificuldade, mas o que é que faz a gente ficar desanimado? Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Acontecem das coisas que elas precisam acontecer. Porque Deus, que é perfeito, e as suas leis absolutamente perfeitas, elas acontecem de maneira que seja favorável ao nosso crescimento espiritual. Mas às vezes a gente não quer que aquilo aconteça daquela maneira. E aí a gente se desanima. A gente gostaria que fossem atendidas sempre a nossa vontade. Mas a nossa vontade é muito limitada. Lembra no início do estudo que eu falei que a interpretação que a gente está dando aqui desse estudo, certamente, se fosse por um espírito superior que estivesse fazendo, ia ser de um outro tom, né? Então, é diferente. Por quê? Porque eu tenho uma visão limitada. Nós somos limitados ainda. Estamos caminhando, estamos andando, mas nós temos um limite. Então, às vezes a minha vontade é uma vontade muito limitada que não vai fazer eu andar um passo. Então, eu aceito a vontade de Deus, que vai me fazer caminhar e vai me conduzir para o reino de Deus. Então, é importante a gente observar, quando a gente estiver um pouquinho desanimado com alguma coisa, com alguma área da vida, observa, para pensar, qual é a fonte desse desânimo? Será que é o orgulho? Será que é o egoísmo? Será que é a vaidade? Que aí, esses são, assim, o orgulho e o egoísmo, eles são as raízes, e eles se desdobram em vários outros, né? Como eu falei, na vaidade, na preguiça, no julgamento, tudo isso é um desdobramento dessas viciações. E a gente precisa olhar isso, né? O que é que está nos levando a esse desânimo? Porque precisamos sofrer bem. Sofrer bem é saber, porque sofre e para onde essa prova, esse sofrimento vai nos levar. A gente ainda vai falar um pouquinho mais disso quando a gente pegar lá uma questão do Livro dos Espíritos. Seguindo em frente. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Agora, Deus vai nos recusar consolações? Claro que isso aqui é uma figura de linguagem, né? Nós é que saímos da sintonia divina. Quando a gente não quer, quando a gente quer as nossas vontades e não quer a vontade de Deus, a gente se desconecta do Pai. Ele está ali. A gente vê, né,
na literatura espírita, alguns espíritos que desencarnam, ficam ali em sofrimento, mas é aquela criatura que desencarnou, que está na revolta, ou que não quer, não consegue sintonizar com o amparo que está ali o tempo todo. Isso é para a gente ter uma ideia de que Deus nunca nos desampara. Nunca. Ele não recusa consolação. Nós é que não conseguimos realmente fazer essa ligação com o Pai, essa sintonia divina. A gente nega pela nossa própria rebeldia. Desde que nos falte coragem. Vocês vão perceber que coragem aparece várias vezes aqui nesse trecho. Eu até fui lá ver o significado, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia do que aquela palavra significa, mas quando a gente vê o significado, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais nas reflexões. E eu trouxe que coragem aqui algumas definições. Coragem, moral forte perante o perigo, perante os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil, qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade. Então, coragem é essa força que também está dentro de nós, que a gente precisa desenvolver, né? Para a gente ter coragem, a gente precisa acreditar em nós, né? Porque a fé é humana e a fé é divina. A gente precisa acreditar que nós somos capazes de vencer determinadas provas e também precisamos ter a fé em Deus, ter a fé na lei de Deus. Então, fala, a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na vontade de Deus. Então, a coragem, ela está muito ligada à fé. Se eu não tenho fé, a coragem vai estar muito enfraquecida. Se eu não acredito em mim, que eu sou capaz, como é que eu vou empreender alguma coisa? Preciso observar isso, né? Eu acredito que eu sou capaz de realizar alguma coisa? Eu acredito que isso que eu estou realizando, que é para o bem, que é para o meu bem, que é para o bem das pessoas que estão à minha volta, isso está de acordo com a vontade de Deus? E aí a gente é potencializado por essa bondade divina. Então fala aqui, é uma fé viva, é preciso ter fé. Continuando, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então já começa ali, né? Não coloca fardos pesados em ombros fracos. Existe aí uma justiça divina. Te lembra daquela parábola dos talentos que a gente pode retirar aquela parte, né? Que deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. A cada um, segundo a sua capacidade. Então, observa que o fardo que você carrega, ele é proporcional à sua força. Você consegue levar ele. Consegue ser firme. Mas agora, eu posso destacar aqui, porque lá no Evangelho também, no item, eu não me lembro o item, se é o 4 ou 5, mas o título é Causas Atuais das Aflições, em que nos é trazida a mensagem de que muitas coisas que a gente sofre nessa vida, muitos sofrimentos, a gente escolheu. A gente escolheu. A gente colocou aquele fardo que não precisaríamos passar. A gente já tem as questões que precisam ser resolvidas. Mas aí a gente colocou mais coisas aí. Então ele fala lá muito a gente já estudou esse item, né, que fala, né, que muitas pessoas, por falta de organização, por conta de
a questão de você empreender um projeto que você sabe que, pela sua própria análise, você não vai conseguir, mas se atrapalha e entra. E a gente vai fazendo algumas coisas que vão tornando mais difícil a nossa situação, né? Eu converso muito com a minha irmã, dou algumas orientações para ela. Então eu falo para ela o seguinte: olha, administre o seu dinheiro, os seus recursos, de forma que você, se der para economizar alguma coisa, ótimo, mas nem sempre dá, não é verdade? Falei para ela, não tem problema, porque se você pagar suas contas e não se enrolar, você vai estar ali, ok. Se aparecer uma emergência, alguma coisa que você precise, você tem condições de pegar um dinheiro emprestado e resolver, se você não tiver. Mas se você já estiver endividado, já estiver abaixo, já lá dentro do seu limite, quando vier a emergência, como é que você vai fazer? Você já está, né? Então, aí a coisa fica mais difícil, porque as emergências, elas vêm. Nós estamos num mundo de expiação de provas. E às vezes a gente precisa dispor de algum recurso. E isso, no que vale o quê? A nossa energia física também. Vamos cuidar, né, da nossa saúde. A gente vai estragando a saúde. Aí, na hora que a gente precisa, que acontece alguma coisa, você precisa ter um coração forte, precisa estar bem, está enfraquecido. Emocionalmente, a mesma coisa. Então, observa. O fardo é proporcional à nossa força. Só que a gente precisa manter a nossa força. Se a gente gastar a nossa força, na hora que vier o fardo, a gente está aí, sem as forças para carregar, né? Mas isso aí é uma escolha, porque nós temos livre-arbítrio, né? Ele fala, então, proporcionar as forças como a recompensa. Recompensa também é uma palavra que vocês vão ver aqui, que ela vai aparecer recorrentemente. Será a resignação e a coragem, novamente, ela aí, né? Então, a recompensa eu até também vi no dicionário. Um favor, presente com que se mostra reconhecimento por um obséquio, por uma ação, uma retribuição, um prêmio. E aqui, Lacordaire fala, né? Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. A gente normalmente fala, essa aflição está muito pesada, está muito difícil, não estou aguentando, é uma coisa atrás da outra. É um problema no trabalho, uma questão familiar, é minha saúde que está empipocando, é alguma coisa ali. E tem essas questões todas do nosso mundo. Aí o que ele fala? Que a recompensa vai ser maior do que toda essa penosa aflição que nós estamos passando. Observa que é uma questão de perspectiva diferente do Lacordaire que ele traz para a gente. Olha, tá sofrendo? Tá difícil? Segue em frente, porque a recompensa vai ser muito maior do que você está passando por esse momento. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Vamos lá. O militar, continuando, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Esse militar, ele fica ali, preparadinho para ir para o campo de batalha. Nós chegamos aqui, nessa terra, preparadinhos para a nossa batalha também. A gente tem um plano antes dessa reencarnação. A gente tem um plano para a nossa vida. No mundo espiritual, a gente planejou, se comprometeu com algumas coisas para serem feitas. Eu gosto muito, né, de trazer aquele caso que vocês já devem ter ouvido, mas sempre é bom ouvir de novo, lá do Missionários da Luz, capítulo 12, da Anacleta, que ela está se preparando para reencarnar. Ela tinha sido mãe em uma encarnação há uns anos atrás, e ela faliu no papel de mãe porque ela, como ele fala assim, ele diz ali, né, com os excessos de meiguice. Ela não foi nenhuma mãe que abandonou os filhos, não. Por excessos de meiguice,
apesar de ter um esposo que ele era, assim, bem correto nas questões de educação, ela, pelo meu entender ali, ela acabava flexibilizando mais ali. E o que aconteceu foi que os 4 filhos que ela tinha desencarnaram antes do tempo. Eles não conseguiram desenvolver uma coragem, vou usar um termo aqui, uma musculatura espiritual para as provas da vida. E aí voltaram para o mundo espiritual numa situação muito triste. E ela, quando chegou ao mundo espiritual e percebeu isso, ela quis, então, recuperar. Ela queria, então, consertar isso, essa situação. E ela, se não me engano, mais de 20 ou 30 anos que ela ficou tentando essa autorização, e ela conseguiu. Então, ela ia retornar com os 4 filhos. 2 na condição de paralítico, 1 na condição de débil mental, e uma filha que já tinha lá as suas questões, que ia auxiliá-la na viuvez precoce. Então, observa, ela queria ir para o campo de batalha, ela estava super feliz, ela vai lá falar com o Manassés, que ela estava muito feliz. O Manassés estava elogiando ela falou assim, não tem sacrifício nenhum, eu estou cumprindo o meu dever de mãe. Então ela estava como esse militar, que estava querendo ir para a linha de fogo, ela queria provar que ela é capaz e de que ela queria realmente resgatar aqueles filhos dela. Então, se ela não tivesse, tanto que ela ficou ali, uns 20 ou 30 anos, esperando essa oportunidade. E nós, hein? Quanto tempo será que a gente não ficou lá esperando uma oportunidade de reencarnar e chegar aqui e a luta, e vencer as nossas limitações íntimas? Né? Ele fala que o repouso, o nosso corpo se enervaria, entorpeceria a nossa alma. Né? No EJA a gente está estudando lá o céu e o inferno, que fala do céu, né, que essa ideia que a gente tem de céu, que nada se faz, isso não existe, e que os espíritos eles são felizes porque eles trabalham. Então ele fala assim, o repouso ele acaba entorpecendo a alma. Então, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Significa que ele está reservando uma recompensa para nós. Vamos em frente. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes amargor significa desgosto, angústia, aflição, né? Esta que está falando é essa, voltando aqui, ó, para a luta, né? Não consiste essa luta, né, no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Está falando aqui da prova moral, que é uma prova dura, profunda, lá dentro do espírito. Porque no campo de batalha, às vezes movido por aquele clima, e parece que ele fala assim, às vezes é mais fácil do que você tentar resistir a um mal moral, né? As tenazes, as resistências aí, né? A dureza, né? De uma pena moral. Continuando. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitórias e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da paciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então esse ímpeto aqui, né? Ímpeto de paciência, o ímpeto é esse movimento repetido, precipitado, essa força súbita, intensa, essa violência, né? Esse ímpeto de impaciência. Impaciência, observa só isso. Então ele está dizendo, quando o sofrimento chega, quando a contrariedade chega até nós, aí o que Lacordaire fala? Se sobrepõe a ela. Quando você tiver conseguido dominar esses ímpetos, ou seja, a gente precisa, quando a coisa vem do jeito que a gente não quer, ou quando a dor chega de alguma área da nossa vida, precisamos observar se nós estamos irritados, aborrecidos com aquilo, né? A impaciência, da cólera, né? Aquela ira, aquele sentimento de oposição, de que não,
não era para ser desse jeito, né? O desespero, né? O desespero é um estado profundo de desânimo, vem aqui no dicionário também, lógico, né? Estado profundo de desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desesperado está desalentado, né? Ele acha que a situação está sem saída, está desesperançoso, desanimado, né? Aflito, angustiado, exasperado. Olha só. Então, essas coisas que a gente precisa observar. Quando a dor chega, se nós estamos irritados, impacientes, se estamos querendo não aceitar aquilo ali, ou se a gente entra no desânimo, no desespero, na revolta. Esses ímpetos é que precisam ser vencidos. E quando a gente vence isso, né? Então, observa. Observa se no fundo dessas 3 imperfeições, se elas não estão presentes na nossa conduta ou no nosso pensamento. Quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria. Observa. Mas se a gente conseguir, aí fui o mais forte. Mais forte do que quem? Do que nós mesmos, né? A batalha, no fundo, é dentro de nós, então mais forte do que nós mesmos. Vamos em frente. E finalizando, então, bem-aventurados os aflitos, por quem pode, então, traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A gente ainda vai voltar nesse último trecho aqui, né? Lacordaire, Havre, 1863. Então, bem-aventurados aflitos, mas nem todos. Bem-aventurados aqueles que provam a sua fé, que têm coragem, que acreditam, que perseveram e que confiam, estão convictos, né? Estão convictos e fiéis à vontade de Deus. Esses são os bem-aventurados aflitos, porque terão centuplicada a alegria que falta na terra. Isso a gente vai trabalhar um pouco depois. E agora eu vou passar para o Livro dos Espíritos. Eu trouxe 2 questões, a 920, que está lá no item felicidade e infelicidades relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não, né? A gente já sabe disso. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Olha, a terra é um mundo de prova e expiação. Então, a nossa vida, ela está muito ligada a esses 2 pontos, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, a gente não veio aqui, gente, só para ficar sofrendo 24 horas por dia, não. Não. A gente pode suavizar os nossos males. A gente não é absolutamente feliz, completamente feliz, 100% feliz? Não. Agora não. Mas a gente pode começar a construir a nossa felicidade. Aliás, aqui é o local em que a gente deve começar a construir a nossa felicidade. E a gente vai ser tão feliz quanto for possível aqui nesse mundo categorizado de provas e expiações, mas não é porque a Terra tem uma natureza nesse formato, não. Não, porque nós, espíritos que aqui estamos nessa faixa, que está lá no, se vocês quiserem aprofundar mais, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, na escala espírita, começa a falar ali, né? A maioria de nós aqui classificados, né? Nós estamos lá na 3ª ordem, espíritos imperfeitos. Mas a gente não pode ser feliz aqui na Terra. E a gente observa, se a gente olhar a nossa vida tem muitas coisas boas. Tem muita coisa legal. Estar aqui nesse momento refletindo sobre essas palavras de Jesus, isso é algo muito bom. Fortalece a nossa alma. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Vamos ver a resposta.
O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Pessoal, então a gente está falando ali do bem sofrer, do mal sofrer, no Evangelho. Aqui já estamos aqui trazendo algumas outras informações que, claro que a gente está estudando o capítulo 5, vocês já devem ter também escutado um pouco sobre isso, mas assim, o homem é quase sempre obreiro da própria infelicidade. Somos nós, né? Os autores das nossas dores. Mas se a gente praticar a lei de Deus, a gente vai se livrar de muita coisa. Muito mal a gente consegue deixar de lado e ser um pouquinho mais feliz, o máximo de feliz possível que a gente pode ser aqui nessa terra, né? E tem um comentário de Allan Kardec que eu destaquei, é esse sublinhado aí, quando vocês perceberem o sublinhado no texto, é um sublinhado que eu fiz para destacar aqui, por isso que eu trouxe essa questão. Comentário de Allan Kardec. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, olha, a gente está falando aí do bem sofrer e do mal sofrer. Uma orientação para a gente ter um bem sofrer é olhar aqui a nossa estadia aqui na Terra como estação temporária, que é verdade, né? Nós estamos aqui temporariamente, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Péssima hospedaria, ele está usando aqui também uma figura de linguagem, porque essa hospedaria aqui ela é maravilhosa. A Terra é perfeita. Os hóspedes dessa hospedaria é que estão precisando passar por uma melhora, que somos nós. Verdade? Então a gente se consola, a gente já se sente mais forte, já tem mais coragem de lutar, porque a gente percebe que essas coisas são passageiras. E a gente está como indo para uma outra melhor posição. Uma melhor posição. Mas essa melhor posição, ela vai depender dos nossos preparativos. Lembra que a gente falou agora que aqui é o local para a gente começar a construir a nossa felicidade? Se eu não começar a construir, como é que eu vou ter a felicidade lá na frente? Continuando o comentário de Kardec, já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, olha só, por que a gente tem que aceitar o sofrimento? Porque foram causados por nós mesmos. Não é uma loteria divina. Você vai passar por isso, você por aquilo. Não. Fala, se a gente for remontar a origem das desgraças terrenas, a gente vai ver que, na maioria dos casos, são consequências da gente ter o quê? Se afastado da lei de Deus, se afastado do caminho reto. E como a gente infringe a lei, a gente precisa se harmonizar com a lei, precisa restaurar aquilo que a gente destruiu. Então, se a gente, na hora do sofrimento, se revolta, você não está conseguindo se libertar daquela pena que você mesmo se colocou naquela situação. A revolta daquilo que está acontecendo gera um outro mal. Quando lhe dá a oportunidade de você se resgatar, se harmonizar internamente e começar a sentir o reino dos céus florescer, a sensação de felicidade, de harmonia, de esperança, de coragem crescendo dentro de você. Se você bloqueia esse reino de Deus nascente dentro de você, acaba tendo mais sofrimento. Então, como a gente falou no início, né? A dor
ela gera aprendizado e crescimento. É para isso, né? Por quê? Mas só que não é, ela veio do nada, ela veio das nossas ações passadas. É importante a gente observar isso. Não é uma prova que nos foi imposta para a gente passar. É uma prova que nos foi imposta por nós mesmos quando escolhemos. Lembra do caso da Anacleta? Quando você chega, olha a Anacleta aqui encarnada, naquele quadro, com 2 filhos paralíticos, um na qualidade de deficiente mental, a filha tentando ajudar, ela na viuvez precoce, você fala, nossa, é muita coisa. Mas ela ali, ela escolheu aquilo porque ela quer se sentir mais feliz e quer levar aqueles seres amados à felicidade. É uma outra perspectiva, é uma outra visão que os espíritos trazem para a gente. Como eu falei, sofrer bem não é buscar o sofrimento, mas é se livrar desse sofrimento por intermédio da nossa compreensão da necessidade de transformação diante da dor. Aí, aqui está repetido esse último parágrafo, né, que a gente leu lá do Evangelho. E eu sublinhei: terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Isso é muito bom a gente perceber que a gente não está sofrendo em vão. E por isso, eu trouxe aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Há muitas moradas, o item 17, que a gente já estudou aqui, os mundos de regeneração, mundos regeneradores, que é onde nós estamos caminhando. E aí eu separei aqui no sublinhado algumas coisas, que está falando aqui, ó, voltando aqui. Olha, a gente vai ter centuplicada a alegria que falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Uma interpretação de depois desse labor que vem o repouso. O repouso aqui, gente, não é o repouso de descanso, de ficar sem fazer nada, da ociosidade, não. É o repouso dessa dor lacinante que a gente, às vezes, passa aqui nessa terra. É o repouso da alma, para ela poder deixar essa esfera essa camada de resgatar apenas para entrar numa faixa de construir, né, de servir, né? A nossa mensagem inicial fala que pelos frutos, né, a gente começar a frutificar, florescer e frutificar. Aí é um outro patamar que a gente vai alcançando. E aí, por isso que eu trouxe aqui esse mundo de regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. Então, tá aqui, né? Expiação, regeneração e mundos felizes. Olha só, depois da regeneração, ainda tem os mundos felizes. Vamos ver como é que é a regeneração. A alma penitente, né, encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, o mundo de regeneração, olha, o repouso, aqui a calma e o repouso da alma que quer se transformar. Porque nesses mundos regeneradores, a gente ainda tem as nossas provas, mas liberta dessas paixões que a gente é escravizado aqui, do orgulho, não tem orgulho, né, que impõe silêncio ao coração. O orgulho, ele trava as nossas atitudes de amor. O orgulho, ele impede que a gente possa ser compadecer do nosso irmão, impede que a gente peça perdão quando a gente erra. Então, isenta do orgulho, da inveja e do ódio. Olha só, orgulho que impede o amor, inveja tortura, ódio que sufoca. Isso já é para a gente refletir que isso existe no nosso mundo. E se a gente tem isso aqui, esse aqui é o acréscimo que a gente coloca, porque lá fala, né, que Deus coloca o fardo segundo as suas forças, a sua capacidade. Só que quando a gente é orgulhoso,
invejoso e tem ódio, a gente sofre mais. Mas esse sofrimento não estava previsto no plano divino. A gente que arrumou ele. Então a gente sofre mais ainda do que deveria. Mas no mundo de regeneração não tem isso. Em todas as fontes vê escrito a palavra amor. Reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Eu estava andando de carro, né? Aí eu estava indo para algum lugar na estrada, não sei. E aí no ponto de ônibus tinha algumas pessoas, né? E é um lugar que eu percebi que o ônibus demorava muito para passar. Eu falei assim, no mundo de regeneração, a gente pode pegar um carro e parar no ponto de ônibus e dizer assim, estou indo para tal lugar, quem quer ir? E as pessoas entram no carro e a gente vai dar uma carona para a pessoa, não precisa assim, eu falei, deve ser bem diferente. Aqui a gente não tem essa... A gente pode fazer isso? Pode fazer, né? Mas a gente não tem essa predisposição, primeiro íntima, e esse ambiente mais propício em que a gente tem essa calma e o repouso da alma. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente imaterializados. Não estou me aprofundando nesse ponto, tá, gente? Porque eu quero pegar essa parte sublinhada que eu vou começar agora. Ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, felizes, né? Ditosos é feliz. E muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Então, após o labor, virá o repouso. Então, a gente já pode fazer uma analogia aqui, né, que a gente caminhando, passando, o que nos espera é esse mundo bem melhor. Fala que a gente gostaria muito de estar lá. Mas além desse, ainda tem outro, que são os mundos felizes. Que se vocês quiserem saber mais, vejam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala como são os mundos felizes. Mas além dos mundos felizes, tem os mundos celestes ou divinos. Então observa que a gente ainda tem uma estrada para caminhar, mas é uma estrada promissora, auspiciosa. É uma estrada que, quando a gente olha para esses planetas que a gente um dia irá habitar, vai depender de nós chegar mais cedo ou mais rápido, vai depender das nossas decisões e das nossas ações. É uma estrada que é linda, é ótima. A gente não tem assim, olha, depois desse mundo pós-expiação, vocês vão cair no abismo, tem um mundo assim. Não, não é nada disso. O melhor nos espera. A gente precisa olhar para frente, né? Aí a gente ganha coragem. A nossa recompensa está aí. Mas além, tá, desse que aqui se caracteriza muito como um local físico, né? Eu coloquei esses mundos regeneradores, porque certamente para entrar nesse mundo regeneradores tem que estar lá sem o ódio, porque no mundo, se lá no mundo regenerador não tem ódio, então tem que estar sem o ódio, sem o orgulho, né? Porque lá não tem o orgulho, que silencia o coração, não tem o ódio, não tenho a inveja, então para eu chegar lá, certamente eu tenho que me limpar disso aí, senão eu vou bater na porta e não vão deixar eu entrar. É uma figura de linguagem, né? Porque a gente não vai conseguir sintonizar com esse local. Então, existe uma condição, primeiramente, íntima, interna. Lembra que no início a gente falou da questão interna para poder sintonizar com o local que externamente traduza o meu estado íntimo. E por isso, então, deixa eu ver aqui. E por isso, então, que eu trouxe, né, repetir aqui novamente, essa centuplicada alegria que falta na Terra, porque além de trazer essa questão de um planeta regenerador, agora eu trouxe um caso do livro Céu e Inferno que vai falar exatamente da questão íntima da pessoa. Então agora eu vou fechar aqui. Deixa eu olhar a carinha de vocês agora, aproveitar esse espaço, porque enquanto a gente está projetando não vê ninguém. Tá todo mundo aí, tá todo mundo prestando atenção, né? Muito bom. Então agora eu vou projetar o caso do livro Céu e Inferno, que é muito legal, gente.
Eu vou ler para vocês, vou fazer uma leitura um pouco dramatizada, para poder dar assim, uma vida, né? Não ficar uma leitura assim fria, porque é um caso muito lindo, emocionante. E depois a gente comenta um pouco sobre ele para fazer a conexão com o nosso trabalho. Tá lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, Espíritos Felizes. É o Victor Le Boufflers. Deixa eu aproveitar e dar uma contextualizada para vocês, né? Esse livro Céu e Inferno, ele tem algumas... A gente está até estudando ele no ESG, começamos há pouco tempo, mas tem uma parte desse livro que são alguns casos, né? Podemos dizer assim, de espíritos que, depois de desencarnado, alguns foram invocados, eles se manifestaram com os médiuns, né? Na Sociedade Espírita de Paris, eles trouxeram a experiência deles, trouxeram o relato deles, né? Alguns quando estavam encarnados, o que eles eram, quando estavam desencarnados. Então tem espíritos felizes, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas. Gente, é muito bom ler esses casos. Esses casos são... Porque essa é uma coisa muito prática, né? Às vezes algumas pessoas até falam, né? Aquela brincadeira, né? Ah, não sei se tem o outro lado, porque ninguém nunca voltou para dizer. É só ler o livro O Céu e o Inferno que estão lá. E o Victor, ele então é uma mensagem, né, uma reunião, e ele trouxe aqui a gente trouxe então esse caso dele. Vamos ler. O Victor é um moço prático do Porto de Avre, falecido aos 20 anos de idade. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar bem grande para vocês. Isso, olha. Viu como é que eu sou bonzinho, gente? Preocupado com vocês? Vamos lá. Morava com sua mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava, que era cuidar da mãezinha dele. Então ele não queria gastar o salário dele com outras coisas, com a taberna, com bebida, com o que seja, porque o objetivo dele era cuidar da mãe. Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade, da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte no labor. Ou seja, ele era doente, sabia que ia desencarnar dessa dor e ele escondia da mãe dele, porque senão ela ia sofrer mais e não ia querer que ele trabalhasse, mas ele precisava trabalhar para sustentar. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo e, com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra murmurando uma prece. Uma família espírita conhecedora de sua bela conduta, interessando-se por sua mãe que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação. Então, observa, ele quis poupar a mãe, mas ela conseguiu ter a visão desse espírito iluminado, né, deixando o corpo físico. E aí, então, teve essa comunicação do Victor lá na reunião. E essa parte está sublinhada, gente, porque eu sublinhei. No livro não está sublinhado, porque é aqui que é o nosso ponto. Que lembra que a gente estava falando aí de depois do labor, vai vir um repouso, vai vir um descanso, o momento de construir a nossa felicidade é aqui, nesse corpo físico em que nós estamos. Né? Desejai saber como estou agora, feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade do além-túmulo.
Lembra, bem-aventurados aflitos, que o reino dos céus lhe pertence. Está aqui, olha. Os sofrimentos e as angústias são a origem, é a porta de entrada para essas bênçãos de felicidade no além-túmulo. Mas olha, que eu estou trazendo aqui também, que como eu trouxe antes um mundo de regeneração, aqui é o estado íntimo da criatura. É o estado interno, profundo. É o reino de Deus se manifestando nele. Devem ser levados. Então, as felicidades do além-túmulo. A felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, ou seja, a felicidade, né, o júbilo terreno, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria e aprovação daquele que é tudo. Ele diz que o que a gente diz que é felicidade aqui na Terra não é nada. A gente não tem ideia o que é esse encontro com Cristo, com a consciência tranquila e com a confiança de que a gente cumpriu o nosso dever. É por isso que a Anacleta queria restaurar e cumprir o dever dela. Porque ela sabia o que a esperava. Nós que estamos aqui também sabemos o que nos espera. Se a gente esqueceu o que nos espera, a doutrina espírita vem nos mostrar o que nos espera. Continuando. Meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando não se tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, serei recompensados além, muito, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquiridos para outra vida. Já falamos sobre isso hoje, não é verdade? Que a recompensa é o cêntuplo daquilo que a gente sofreu. E ele está comprovando aqui. Serei recompensado muito além do que a gente sofreu. Se a gente acha que está sofrendo muito, o que a gente vai receber de alegria é muito maior do que isso. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Victor. Então, olha só. Observa o que você está passando agora. O que vem para você é muito melhor. Não se prende nessa dor. Não se rebele. E ele ainda fala mais, seja bom e caritativo. Que Joana também fala muito isso, né? Para amenizar a nossa dor, a gente socorrer aquele que sofre. Porque ele fala, a gente sabe, ele diz aqui, a gente sabe da nossa dor, mas a gente desconhece da do outro. Mas o que é importante? Isso aqui não é a gente negar a nossa dor. Não é o negacionismo. Não é a gente tá sofrendo, tá difícil, tá com uma dor física, qualquer que seja. Não, tá tudo ótimo, não, tá tudo bem. Não, gente, tô com dor. Você tem que entender, porque se essa dor, ela tá vindo para te chamar atenção e para que você trabalhe alguma coisa dentro dela, quando você nega ela, você deixa de trabalhar ela. Você deixa de entender, você deixa de viver aquela dor. Não é reclamar, não é se rebelar, mas precisamos estar conscientes do que está passando por nós. Não é a gente entrar no negacionismo, não. Não, a dor não existe. Existe. Tanto existe que tem um capítulo inteiro, um dos maiores do Evangelho, falando sobre a dor. Agora, como é que a gente vai lidar com ela? Que frutos a gente vai tirar dessa dor que a gente passa? É isso. Né? Então, ou seja, não é negar a dor, é saber que ela existe, é você elaborar algo em cima dela, algo que construa a sua felicidade futura e, ele fala, se for possível, vá socorrer o outro. Por que socorrer o outro é bom? Primeiro porque exercita o nosso desprendimento, a gente deixa um pouco o egoísmo e o orgulho de lado.
E também porque quando a gente se atenta a socorrer o outro, a gente acaba esquecendo um pouco a nossa dor. Ela diminui de tamanho, ela reduz. Quanto mais a gente olha, tudo que a gente olha, que a gente bota foco, aquilo cresce, né? Então, se você ficar cultuando muito a dor, ela vai ficar imensa. Se você vive com alguém e a pessoa tem um defeito, e você uma imperfeição, e você fica toda hora pensando naquela imperfeição do outro, quando a pessoa fala, você sabia lá, de novo, repetiu aquilo que ia fazer, aquilo fica enorme, que daqui a pouco você não consegue conviver com ela, porque aquilo cresceu, você só vê aquilo. Então, começa a ver o que tem de, o que o outro precisa, que a gente reduz um pouco a nossa dor. Mas reduzir um pouco a atenção que a gente dá para a nossa dor é para a gente não entrar na vitimização. Mas a gente precisa olhar a nossa dor para ver aonde que ela está nos levando. Isso, gente, é um exercício, é um trabalho que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Então, eu trouxe aqui, aqui no final ele vai falando que é o guia do médium, explicando que ele veio com essa missão de cuidar, né, da mãezinha dele. Ele já era um espírito que tinha já algumas aquisições morais. Eu fechar aqui em algum... Bom, fechei aqui essa apresentação para a gente encerrar. Eu até coloquei lá na bibliografia o livro Opinião Espírita, mas eu não coloquei aqui, eu vou falar um pouco disso, né? Que eu tenho uma mensagem chamada Embaixadores Divinos, que são os espíritos que eles vêm quando a gente está em alguma dificuldade, com alguma coisa, eles vêm sempre auxiliar a gente. Nós nunca estamos sozinhos, nós sempre estamos sendo amparados e acolhidos. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, mesmo, né, os espíritos falando que certamente a gente que se colocou naquela situação, mas nem por isso a gente deixa de receber amparo. Nem por isso a gente deixa de receber ajuda, receber força. Basta que a gente realmente peça e que a gente se sintonize com a nossa vontade do Criador. É essa a nossa mensagem que a gente queria trazer por hoje, Vera. Muito obrigado e que possamos continuar a nossa noite com muita paz. Obrigada, Jorge. Todo mundo está agradecendo. Tá bom. Então, agora a gente vai se preparar para a prece final, e eu lembro que todos pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece, e eu vou pedir deixa tanta gente. Vou pedir a Rosane Ventura para fazer a prece para nós, tá, Rosane? Oi, Vera. Tá, posso fazer sim. Senhor Jesus, num momento de muita emoção até, eu venho aqui te agradecer por esse lindo ensinamento de hoje, que eu possa, mestre, colocar em prática tudo o que foi dito aqui na reunião, e agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade de estar aqui, reunido com esses amigos da agremiação, e pedir por cada um de nós proteção, amparo. Desculpe a emoção, mas é minha primeira vez, né, na prece, e só o Senhor sabe de como eu estou feliz em poder agradecer por esse momento. Obrigada, mestre, fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Tá bom. Então, mais uma vez, agradecendo por esses momentos tão ricos que vivemos, nós pedimos a Jesus, nosso mestre querido, que nos dê a permissão